estamos aqui para mais um TL, Treinamento Avançado de Líderes. Meu Deus, quanto aprendizado, quanto eu tenho que ler, quanto eu tenho que ler a palavra, quanto eu tenho que pesquisar em livros, buscar para fazer esse TL. E a primeira que aprende sou eu. E eu sou muito grata a Deus e à igreja por essa oportunidade. Essa responsabilidade me traz crescimento. Então eu tenho muito a agradecer a Deus e a você, Igreja Batista Reação, por essa oportunidade de me fazer crescer com as pesquisas, lendo a palavra, para poder trazer algo assim mais compactado, né, para o nosso treinamento de líderes. Então eu estou muito feliz de estar aqui com você. E eu quero dizer para você que líderes focados na visão investem tempo em que? Vidas. Mateus 9,36, na versão NTLH, diz o seguinte: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Na versão Almeida Corrigida, fiel, diz o seguinte: e vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. Ou seja, Jesus se importou com as pessoas. Ele teve o quê? Compaixão delas. Por quê? Porque ele as viu desgarradas, cansadas, desanimadas, sem rumo. Suas vidas eram vazias. Não sabiam o que fazer, para onde ir. Precisavam de algo especial. Faltava-lhes algo muito, muito especial. E o que faltava? Faltava o bom pastor. Faltava alguém que as ensinasse o caminho. Quantas vezes estamos sem direção, com dúvida sobre o que fazer? Quantas vezes somos pegos pela ansiedade, a angústia de querer fazer algo acontecer e não saber como fazer, não saber o caminho, a direção? Muitas das vezes nos sentimos assim. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Muitas das vezes é necessário alguém para nos aconselhar, para falar algo, para orar com a gente, pedindo: Senhor, dá-nos a direção. Se não tiver a direção de Deus, do bom pastor, muitas das vezes fazemos algo que não dá certo, porque continuamos sem rumo. Em João 10,11, Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Faltava-lhes o quê? A presença de Jesus. Eu tenho a presença de Jesus. Você tem essa presença? A doce presença de Jesus? E onde estão os bons pastores que terão compaixão e que falarão a essas pessoas que estão desgarradas, precisando ouvir falar de Jesus? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse: vai Maria, vai João, vai... Ele não especificou. Ele diz: ide. Ide, esse ide é para todo aquele que já conheceu a Jesus, que vive algo de especial com Deus e que pode dizer o que está vivendo. Este pastor é você, que usará teus braços como os braços de Jesus, que vai cuidar, amar, que vai caminhar junto em oração, que vai ajudar a crescer meditando na palavra. Eu e você. Temos um compromisso com Deus de olhar com compaixão. Sim, os tempos mudaram.
Nós é que somos aqueles que vamos cuidar dessas pessoas, que vamos ter compaixão das pessoas. Mas como? Na nossa célula, na nossa casa. É o melhor local para a gente trazer pessoas, para que elas conheçam e deem rumo às suas vidas. E que as suas vidas tenham um novo sentido depois de conhecer Jesus. Você vai levar as pessoas desgarradas a conhecerem o bom pastor. Suas ferramentas serão fé, compaixão e amor. Fé para acreditar que Deus vai te usar o bastante na vida das pessoas que andam sem rumo. Visão de vê-las transformadas e felizes. Imagina você receber uma pessoa toda ferida, triste, machucada, achando que a vida dela não faz mais sentido. E ela chega na célula, é bem recebida, abraçada, amada. Ela fala, conversa bastante, ela desabafa. E ali ela encontra Jesus. Por quê? Porque ela se sentiu amada. Ela se sentiu abraçada. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer encontrar pastores, líderes que estão prontos para abraçar. Estamos dispostos a ter compaixão e abraçar as pessoas? A segunda ferramenta é a compaixão. Seu coração terá sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia. Uma tragédia alheia, mas que vai despertar em você a vontade de ajudar. Interessante que quando nós fomos na conferência lá em Santarém, na Igreja da Paz, foi uma conferência maravilhosa. Que conferência de cuidado! E o pastor Eiber, ele contou uma experiência da vida dele, que certa vez ele viu um homem jogado bêbado na rua, e ele olhou para aquele homem assim. Era um homem grande, mas ele estava todo sujo, jogado, caído. E ele foi até aquele homem e ele conversou com aquele homem. E ele pegou aquele homem, levou aquele homem para um determinado lugar, cuidou dele. E aí ele já era uma outra pessoa, tomou banho, se alimentou. E o pastor Eiber começou a cuidar dele e colocou ele numa célula. E daí ele foi crescendo, e aquele homem se tornou um pastor. E para mim, aquela experiência que o pastor Eiber contou lá em Santarém, naquela conferência, uma outra conferência que teve, uma grande conferência que teve no Rio de Janeiro, esse pastor teve a oportunidade de dar o testemunho da vida dele, de quem ele era e como ele foi encontrado. Porque Deus, através do pastor Eiber, trouxe compaixão ao coração do pastor Eiber e ele foi resgatado. Esse testemunho para minha vida, ouvir esse homem falar, que eu tinha ouvido lá na outra conferência, e agora eu vejo a própria pessoa falar transformado de um palco, alcançando milhares. Eu acredito que quem conheceu aquele homem, se viu ele um dia falando, né, numa conferência daquela, vai dizer, não, eu não acredito que aquele era o fulano. Transformação. A compaixão pode transformar vidas. E a última ferramenta que nós vamos falar é o amor. Você tratará com afeição, com amizade, com simpatia, ternura, as pessoas que Deus vai te enviar, que Deus vai mandar para a sua célula, para que sejam cuidadas, curadas e libertas por Deus. Você vai ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Aonde? Na sua célula? Sim, na sua célula. Célula é a estratégia. Nos dias de hoje, no mundo de hoje, quais são as estratégias que Deus vai usar para alcançar as pessoas? As pessoas que estão sofrendo com as decepções da vida e que não sabem que tudo pode ser diferente, que tudo pode mudar com a presença de Jesus. Ah, mas nesse tempo de pandemia, nesse momento, como vai ser?
Não posso levar ninguém para minha casa. É verdade, verdade. Esse momento é um momento de aprendizado. O tempo mudou. Jesus não vai se calar. Ele não vai deixar de salvar as pessoas porque nós não podemos levá-las para nossa casa. Ei, faça célula, reuniões e encontros online. Não perca tempo. É tempo de aprender e se adaptar ao novo tempo, ao novo normal, ao novo mundo. Você está preparado para esse novo mundo? Eu estou aprendendo. Eu tenho que aprender. Nós precisamos aprender. Virão momentos que muitas coisas que nós fazíamos já não vamos fazer mais, porque vai ser de uma outra forma, bem diferente. Você é aquela pessoa curiosa, é aquela pessoa que diz assim: não, eu tô com dificuldade de aprender isso, mas eu vou aprender, eu vou fazer. Se todo mundo está fazendo, eu vou aprender também. Antigamente, os métodos, de falar de Jesus para as pessoas eram diferentes. Nós íamos para uma pracinha, fazíamos um culto, todo mundo se reunia e fazíamos um culto ali. Porém, as coisas mudaram. Mas os propósitos são os mesmos. Os propósitos são o mesmo: alcançar vidas. Isso mesmo, os métodos eram diferentes, eram outros, mas o objetivo era o mesmo: que pessoas encontrassem o sentido da vida através de Jesus. Era na pracinha, era nos cultos nos lares, hoje são as células, que são bem parecidas, mas em tempo de pandemia é online. Mas o objetivo não muda, porque Jesus quer continuar a salvar as pessoas. Muitas das vezes estamos preocupados com a nossa vida e esquecemos que ao nosso redor existem muitas pessoas que desejam ter e sentir o que nós sentimos, a presença de Jesus. Então, eu quero te dizer que líderes focados em vidas são vitrines. Como assim? Ei, vitrine, sim. Que as pessoas veem algo diferente e desejam ser igual. Ficam ali olhando. Você já parou para olhar numa vitrine? Que você fica ali, ai que lindo, ai que maravilhoso. Você não quer sair de frente daquela vitrine? Então, líderes são vitrines. Se olhe no espelho, veja tudo o que você gosta em você e diga: foi Deus que fez isso e ficou muito bom. Quando a gente declara aquilo que Deus fez em nós e como Deus nos fez, a gente enxerga a perfeição. Então, continue se olhando no espelho. Talvez você enxergue coisas que você pode reparar e pode fazer o reparo. Pode ser o seu biotipo, sua maneira de falar, sua maneira de olhar para as pessoas como Jesus olhou, com compaixão. Talvez nossos olhos não são olhos de compaixão. Precisamos enxergar com compaixão. Então, líderes focados em vidas vivem o evangelho da cruz, que só faz sentido se pessoas forem o quê? Salvas, curadas e libertas. Precisamos estar cheios de Deus, precisamos ter compaixão, precisamos viver o ID de Jesus. Bora? Essa é uma grande missão que Deus nos deu, né? Você está preparado para ser aquela pessoa, a vitrine que as pessoas olham e dizem assim: nossa, essa pessoa tem algo tão diferente, que eu quero ser assim.
Olha só o que aconteceu em Êxodo 34, 27 e 30. Presta bem atenção. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Isso te lembra alguma coisa? E esteve ali com o Senhor Moisés 40 dias e 40 noites, quarentena. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. As duas tábuas do testemunhos, as duas tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Ele quem? Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Sabe o que é isso? É a presença de Deus. Se somos cheios de Deus, se temos algo de Deus em nós, nós temos algo que resplandece. Você já parou para pensar nisso? Quando estamos cheios de Deus, algo de Deus resplandece em nós. E as pessoas olham assim, nossa, é tão educada, é meigo, é isso, aquilo, porque nós somos transformados, nós somos novas criaturas. Então nós temos o quê? A beleza de Deus, o resplandecer de Deus. Então, líderes de células focados em vidas terão em sua face o brilho que resplandece a presença de Jesus. Você já é um líder de célula? Se você já é, continue buscando incessantemente a presença do Senhor. Deseja ser um líder de célula e ter compaixão por vidas? Deus quer te usar. Fale conosco. É tempo de viver o novo de Deus. E que Deus nos abençoe a viver o melhor de Deus ainda nesta terra. Isso mesmo, ainda nestes dias de vidas que temos. Sonhamos em ter muitas coisas, queremos ter, né? Mas o melhor é ser aquilo que Deus e as pessoas esperam de nós. Seja a vitrine que as pessoas amam e não se cansam de olhar. Uma boa semana, que Deus te abençoe e que os nossos corações sejam impactados por compaixão em ganharmos vidas para Jesus. Boa semana, Deus te abençoe, um grande abraço. Fica com Deus.